Olá pessoal, essa é a nossa série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos estudando Romanos capítulo 10. Eu gostaria de lembrar novamente que nós temos um e-mail geraçãodenoé@gmail.com. É só entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida eu vou estar respondendo. Vamos lá. Então, do verso 1 ao 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, vamos falar sobre esses versículos que nós lemos agora. Nos arrependemos e nascemos de novo em Cristo Jesus para andarmos em boas obras, obras de justiça, obras de piedade e bondade produzidas pelo Espírito Santo em nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, versículo 10. Devemos honrar o nome de Cristo aqui na terra. Os versos 2 e 3 mostram que o zelo de Deus, sem entendimento, o zelo nosso zelo pelas coisas de Deus, sem entendimento, não leva a nada. Para se adquirir entendimento, é necessário conhecimento, sabedoria, que se adquire pelo conhecimento de Deus e pela sua palavra. Por isso Paulo diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, como nós já estudamos em Romanos 7, versículo 12. Quem precisar é só fazer uma recapitulada lá nos capítulos anteriores que nós já estudamos. E fala também no versículo 3:20, Romanos 3:20, e que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós só podemos saber o que é pecado pela lei, pelo conhecimento da lei, conhecendo a lei de Deus. Então, o conhecimento de Deus, ter sabedoria, ter entendimento das coisas de Deus, só pela sua palavra, pela lei, pela palavra de Deus como um todo. E diz assim: a lei define o que é pecado. É a lei que diz o que é pecado. Como vamos andar sobre um ensinamento que não conhecemos? Você já parou para pensar? Como vamos viver algo que não entendemos? Então precisamos conhecer a palavra, precisamos ler e conhecer a palavra totalmente, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos ler e aos poucos o Espírito Santo vai nos dando entendimento daquilo que estamos lendo.
diz assim: a palavra na boca e no coração. Vamos pegar esse trecho. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é uma referência a Deuteronômio 30, 14. Esta é a palavra da fé que pregamos, né? Essa palavra, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esse trechinho se refere ao que está escrito em Deuteronômio 30, 14. Agora vamos para a continuação do versículo. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando a lei para ensinar sobre a salvação. Está usando a lei que fora dada a Moisés, que fora deixada para o povo de Israel, para ensinar sobre a salvação. Vamos lá. Com o coração se crê para a justiça. O que quer dizer isso? No verso 9 e 10, o apóstolo deixa claro que devemos crer de todo o coração para sermos justificados e não apenas declarar com a nossa boca. Assim, a conversão do homem é um processo. Primeiro ele ouve a palavra pregada. Arrependei-vos, como fez João Batista. João Batista pregava no princípio. Arrependei-vos. Então ele se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Através do batismo, o homem confirma essa decisão e deixa para trás o velho homem, o homem do pecado, o homem que vivia para pecar. Ele passa a buscar o Espírito Santo e priorizar as coisas do reino de Deus. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo e passa a viver sob a direção do Espírito Santo, apenas para produzir frutos de justiça, boas obras da obediência, pois o seu entendimento agora está cativo ao Espírito de Deus, não mais escravo do pecado. Vamos continuar. Do verso 11 ao 21 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos começar falando sobre as profecias que foram ditas agora. Nós ouvimos várias profecias. Diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Esse é o verso 11, se refere a Isaías 45:10.
que diz assim: porém Israel será salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Outro trecho diz assim, que é o verso 15. O verso 15 se refere a Isaías 52:7. O verso 15 diz assim: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Outro verso, que é o verso 16, diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Esse trecho do profeta Isaías, esse trecho do verso 16, se refere a uma profecia do profeta Isaías, que está no capítulo 53, verso 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Bom, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Chegando ao verso 16, vemos que Isaías já havia profetizado em Isaías 53:1. E Paulo conclui no verso 17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim é necessário ouvir a palavra pregada, não apenas a palavra lida. Por quê? Porque os céus e a terra foram criados com a palavra proferida, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Amós 3:7. Assim, os profetas precisam profetizar primeiro. A palavra que age no espírito, no interior, que move o reino espiritual é a palavra proferida e não a escrita. Os escritos são instruções para gerações futuras. O verso 19 é uma referência ao trecho de Deuteronômio 32:21. O verso 20 é uma referência à profecia de Isaías, no capítulo 65, verso 1. E o verso 20 está escrito em Isaías 65:2. Para quem quiser fazer essa consulta. Vamos lá. Jesus manifestado aos gentios. Mas digo, porém, porventura, Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Referência a Deuteronômio 32:21, que diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, e com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Zelos é ciúmes. Com a nação louca os despertarei a ira. Quer dizer, o trecho de Deuteronômio 32:21 está se referindo a futuramente o que aconteceria, que Deus abriria para os gentios a salvação. Então não seria apenas para os judeus. Deus estava dizendo: olha, não vai ser só para vocês no futuro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provocar ciúmes em vocês e vou abrir para os gentios a salvação, vou abrir para outros povos, e vocês não vão ser mais meus, vamos dizer, exclusivos, né? Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntavam, ou seja, os gentios, os que por mim não perguntavam, os gentios, né? As pessoas que não eram judeus, não conheciam o Deus de Israel.
Isso se refere a um trecho de Isaías 65:1. Isaías profetizou, dizendo: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse trecho se refere a Isaías 65:2, que diz: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Quer dizer, eles faziam tudo aquilo que eles pensavam, que eles queriam, que era a sua própria vontade, mas não estavam nem aí para o que Deus estava falando, para a vontade de Deus, né? Mesmo sendo judeus, Deus sendo o único Deus deles, né? Para eles, tanto faz como tanto fez naquele tempo, né? Naquele tempo, para eles estava sendo assim, tanto faz como tanto fez. E Isaías profetizando: olha, no futuro não vamos ser só nós judeus, mas os gentios. Deus vai salvar a todos. Deus vai abrir a salvação para todos. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilha, continua comigo aí, assiste o capítulo 11. E qualquer sugestão, eu sou todo ouvidos, tá? É só me mandar um e-mail ou escrever nos comentários. Deus abençoe.